Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse programa número 188, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, do Deezer, da sua música de motivação rumo a mais uma semana que vem vindo. Eu sou Danilo Batista, seu host, e inclusive a música muito provavelmente será uma abertura de Carrie Underwood, porque o Steelers vai para o Sunday Night Football. A gente está aqui para mais um episódio de pré-jogo do Steelers, semana 14. O jogo é em Buffalo contra o Bills, ou seja, jogo bem difícil, bem difícil. O Bills é um dos times que vem embalado, é um dos times que vem tendo uma sequência de boas partidas. O Steelers, ao contrário, teve as suas duas piores partidas da temporada, na vitória contra o Ravens e na derrota contra o Washington Football Team na semana 13. Então, de qualquer forma, é uma perspectiva para um grande jogo, tá? São dois grandes times dessa temporada aí, o Steelers e o Bills. Então, a gente pode aguardar uma grande partida, mas para isso, o ataque dos Steelers precisa aparecer, ele precisa dar um recado. Não dá para repetir o que foi o jogo contra o Ravens, o que foi o jogo contra o Washington, porque senão não vai ter chance, vai deixar a defesa muito tempo em campo, e aí o Josh Allen, que tá jogando como um adulto, o adulto Josh Allen nessa temporada, ele não vai perdoar muito não. O Stefon Diggs não vai ter dó dos Steelers se o ataque não aparecer. Então precisa ter essa resposta. Entretanto, nada leva a crer que vai ter grandes mudanças, exceto de atitude. Não esperem que Matt Canada seja mais envolvido chamando jogada, nada dá indício de que isso vai acontecer. A gente deve ver o mesmo Steelers, só que, de novo, ele precisa se portar melhor. Os wide receivers, os recebedores no geral, aliás, tiveram muito drop, eles precisam diminuir essa cota, ponto. Não tem outra coisa que não essa. O jogo corrido, a gente deve ter a volta de James Conner para esse jogo, ele precisa entregar mais do que Ben Snell e Anthony McFarland entregaram nas duas últimas partidas, ponto. Não tem como dar desculpa. Se o Steelers quiser vencer esse Bills, e aí uma vitória contra o Bills aqui serve também como uma expressão, como uma afirmação do que o time quer nessa temporada, esse ataque precisa simplesmente ser melhor, não tem muita justificativa. Chris Boswell voltou a treinar, ele deve ser titular como kicker nessa partida também, o que já nos deve dar mais indícios de boas jogadas de special teams, né? Já que a gente foi para algumas quartas descidas de acordo com o próprio Mike Tomlin, porque não havia confiança no kicker pouco experimentado, Matt Wright. Então Chris Boswell de volta, já devemos ter mais chutes, por exemplo, mais chamadas de field goal, e isso, não sei, num jogo que parece ser tão apertado, pode definir a partida. Ainda falando de ataque, é um Steelers que tem em seu quarterback um Ben Roethlisberger até jogando bem, tá? Se você pegar a estatística da última partida, ele lançou para mais de 300 jardas. O problema é que foram mais de 300 jardas em muitas jogadas. Uma estatística interessante para você analisar o desempenho do quarterback não é só jardagem, é jardas por jogada, jardas por lançamento. E do Big Ben foi muito baixa, foi entre 5 e 6 jardas. Então, ele lança muito para conseguir muita jarda. E aí acaba que o time tem muitas campanhas porque ele não finaliza as suas campanhas. Então, vai, 6 jogadas e punt, 7, 8 jogadas e punt. Nunca mata o jogo, nunca leva, poucas vezes leva para 12, 13, 14 tentativas de passe e sai com touchdown de campo. Então, esse ponto é que precisa ser resolvido, tá? Você pode até continuar num jogo de jardas curtas, mas o time tem que finalizar as jogadas, não pode deixar tanto ponto em campo se quiser ter alguma chance contra o Bills. E aí, pelo outro lado, se você vai enfrentar o Josh Allen, que eu mencionei aqui já, que tá tendo algumas performances interessantes, o Josh Allen, ele tem o estilo do velho Big Ben,
aquele que segura mais a bola, tenta garantir mais a jogada de profundidade, tenta resolver um pouco mais com as pernas, esticar as jogadas. Esse estilo de quarterback, ao contrário do Alex Smith, que acabou de derrotar a gente, não costuma ser muito prolífico contra o nosso front seven. O TJ Watt, especialmente, costuma achar formas de sacar quarterbacks que passam muito tempo com a bola. Então, o que é que você vai esperar? Que o Josh Allen mude drasticamente o seu estilo, solte a bola muito mais rápido, ou que ele consiga se desvencilhar de muitas jogadas? Não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai continuar aprendendo bastante a bola e dando muita oportunidade para o sec. Então, a defesa deve continuar aparecendo nesse jogo e, por sinal, podemos ter recorde aí, um sec registrado coloca os Steelers como a maior sequência de jogos consecutivos com sec na história da liga, desde que começou a ser contabilizado, claro, em 1984, se a memória não me falha, mas é admirável estar nessa sequência, mostra o poderio constante que os Steelers têm. Então, um seczinho já vai, esse inclusive é uma coisa que a gente espera muito, é um grande desempenho da nossa linha defensiva, porque o resto da defesa vai ser complicado. Tá? A gente já perdeu o Bud Dupree por lesão, né? Ruptura de ligamento, já tá fora da temporada. A gente já perdeu o Devin Bush, também ruptura de ligamento, fora da temporada. Joe Hayden tá no protocolo de concussão. Não tenho expectativa de que ele volte a tempo, ele seja liberado a tempo dessa partida no Sunday Night Football. Aí você já abre, você já vai precisar jogar com Cam Sutton como outside cornerback, em vários matchups contra o Stephon Diggs também. Isso é complexo. Você já começa a colocar mais Justin Lane em campo, que não é lá, ainda não é um cornerback provado. Os dois linebackers, middle linebackers, inside linebackers, estão com problemas nessa semana. Vince Williams foi colocado na lista de reserva Covid, o que significa que ele não deve jogar, né? Já que a gente está na quinta-feira, esse programa está sendo gravado na quinta-noite, ele foi colocado hoje, então ele precisaria de, se for um caso de contato próximo, ele precisaria de 5 dias. Não tem mais 5 dias até domingo, então Vince não deve jogar. Robert Spillane não treinou ainda essa semana, então ele também não deve jogar. Então você vai muito provavelmente com uma dupla de linebackers com Avery Williamson, que é recém-chegado na defesa dos Steelers, ele até consegue muitos tackles, mas ele ainda não está adaptado ao esquema, e uma mistura de Marcus Allen, que era safety, passou a ser inside linebacker nessa temporada, e Antoine Brooks Jr., também draftado como safety, calouro, né, draftado como safety, e tentando colocar ele aí como uma máquina de tackles por dentro. Isso pode dar muito problemas. Espere ver também Jordan Dangerfield fazendo esse papel, uma formação meio big nickel, tá? Você traz um safety bem encostado no box para tentar parar esse tipo de jogada. Então, preocupante a situação física, a situação de saúde da nossa defesa vai exigir muita coisa. Então, deve ser um grande jogo, mas o Steelers precisa ficar, tem muita coisinha pro Steelers ficar ligado. Eu tô razoavelmente preocupado com o andamento dessa partida, tá? Vamos lá, vamos ver se o Steelers precisa conseguir essa recuperação aí e voltar a vencer o quanto antes. Perder, como só tem agora jogos na AFC, se Steelers começa a perder, já começa a dar margem pro Chiefs recuperar a seed 1. E, pô, no nível que vai o desgaste dos Steelers, não pode se dar o luxo de perder esse tipo de oportunidade de descanso que é uma seed 1. Então, precisa retomar o rumo das vitórias o quanto antes. Bom, vocês sabem que em programas pré-jogo a gente recebe um convidado torcedor do adversário. Dessa vez eu tenho aqui o Arthur Murta, ele que tem uma página, ele é torcedor do Bills e tem uma página falando de fantasy futebol. É o A Fantasia do Futebol, @AFantasiaNFL lá no Twitter. Recomendo que você acompanhe. Segue também o Arthur, o link para tudo tá no post desse episódio. Uma das pessoas que falam bem, falam muito legal, num espírito muito legal sobre a NFL. Recomendo bastante. Então, eu conversei com ele aí sobre o que esperar do Bills e na sequência tem os palpites do Germano de matchups para essa partida, tá? Só lembrar para vocês, antes da entrevista, de continuar seguindo @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, o canal t.me/BlackYellowBR lá no Telegram. Acompanha essa nossa cobertura jornalística aí, tem contratações inclusive nos Steelers pro elenco principal, tá? Então vão lá, dá uma olhada, acompanha quem é esse jogador que acaba de chegar e basicamente o que esperar dele.
segue também indicando o podcast. Se você ouve lá no Spotify, clica lá no seguir. Se você ouve no iTunes, deixa lá suas 5 estrelas, deixa um review gentil pra gente. Continue recomendando para os seus amigos, torcedores do Steelers, amigo torcedor do Bills, amigo torcedor do Chiefs, que tá de olho aí para ver se consegue agarrar essa seed 1. Então tem muita gente aí para ouvir. Continua divulgando o nosso podcast, fazendo a gente chegar para mais e mais pessoas, certo? Então fica aí com o meu papo com o Arthur e os palpites do Germano na sequência. Um grande abraço. Beleza, galera, para fazer esse papo aqui sobre o Buffalo Bills, eu tenho a presença de um torcedor da equipe, Arthur Murta. Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso Black Yellow Brasil. Fala, Danilo, tudo bem, cara? Um abraço aí pra galera do Black Yellow também. Vamos lá falar desse jogo. Todos tensos, né? Jogo grande, jogo nervoso. Mas vamos lá, espero que seja um jogão. Pois é, cara, se no ano passado teve Steelers e Bills no Sunday Night Football de emergência, porque a NFL decidiu mudar e era uma situação completamente diferente, eram Steelers sem Big Ben e tal, nesse ano, marcado desde o comecinho, que prova um aumento de poderio aí dos dois times, um aumento de expectativa em cima das duas equipes, mas talvez o grande fator que esteja circulando aí essa equipe do Bills, por um bom tempo vai ser a grande história desse time, é Josh Allen e o que ele faz na temporada, o que ele consegue entregar pro Bills. A gente já viu alguns jogos de gente grande do Allen, alguns jogos mais abaixo da crítica. Como é que tá a tua avaliação do desempenho do quarterback nessa temporada? Cara, eu acho que ele deu alguns passos importantíssimos na evolução dele na última off-season. Desde trabalho de mecânica básica, de conseguir plantar o pé legal. Ele tá evoluindo com experiência, ele tá sabendo ler melhor as defesas, os esquemas na frente dele, as mudanças, os shifts, ele tá conseguindo ler isso com muito mais facilidade. Então acho que esse é um outro fator. E uma adição do Stephon Diggs também que ajudou muito ele, né? Porque o Bills tinha um corpo de wide receivers, assim, até de qualidade e com alguma profundidade, mas o Stephon Diggs trouxe um problema para qualquer defesa, né? É um cara de um outro padrão que conseguiu liberar muito mais o playbook pro Josh Allen e pro Brian Daboll também, que eu era um cara muito cético com o trabalho dele, mas esse ano ele mostrou que com um quarterback capaz de fazer mais passes, né, do que o Josh Allen fazia nos últimos anos, ele conseguiu abrir o playbook e realmente o ataque do Bills está muito interessante, né? Foi uma surpresa muito grande para mim, mas está sendo uma surpresa muito boa de acompanhar. Isso você menciona o Stephon Diggs, ele é claramente um enorme reforço, e aí você possibilita que John Brown tenha menos atenção da defesa, e aí abre mais possibilidade para ele. O Cole Beasley, que continua sendo um jogador de slot muito seguro, abre espaço para um Gabriel Davis aparecer. Então, um jogador desse calibre, como o Stephon Diggs vem tendo, já era e vem fazendo na temporada, ele já abre muita possibilidade. Não, sem dúvida. E você vê que mesmo assim, o John Brown e o Cole Beasley fizeram uma temporada muito boa no passado, né? Mas assim, mesmo agora com a ausência do John Brown, que tá perdendo alguns jogos por lesão e tal, o Cole Beasley tá conseguindo crescer, né? Chamar mais responsabilidade. O Gabriel Davis, como você citou bem, é um calouro que ele tem as características um pouco diferentes, que ele é um cara maior do que os outros wide receivers. Tem o Isaiah McKenzie também, que é aquele cara mais ligeirinho. Então, assim, em profundidade, o corpo de wide receivers do Bills é bem versátil, né? E isso realmente está facilitando e todos esses passos positivos, né, que o Allen em maturação, quanto em trabalho de base ali, né, estão dando um bom resultado, sim. O que me surpreende é a falta de eficiência do jogo corrido do Bills esse ano, que eu esperava um pouco mais, mas realmente o time me surpreendeu de todas as formas, né? Que hoje em dia é um time que passa antes de qualquer coisa, um dos times que mais passa em first down na NFL, né? Então, assim, é uma mudança de mentalidade que me pegou de surpresa. Eu ainda sou meio old school ali no jogo corrido, eu sinto falta um pouquinho, mas não tenho do que reclamar do que se tornou esse ataque. E era um grupo de corredores que se tinha um Frank Gore, que é para os padrões de hoje bem old school, ele troca para um estilo de divisão aí, Zach Moss e o Devin Singletary. Como é que tá esse esquema pro Buffalo Bills? Pois é, o Zach Moss ele entrou para cobrir aquele espaço do Frank Gore, que seria um cara mais para correr pelo meio, né? Mas o Zach Moss, ele é bom também recebendo passes. O Devin Singletary, ele é um cara mais ágil, aquele mais ligeiro, então a divisão funciona mais ou menos assim no comitê. Mas os dois até que são bem versáteis. Eu acho que o problema é que eles não são ruins e não
não são caras ruins em nenhum aspecto do jogo, eles sabem fazer muitas coisas, mas eles não conseguem fazer nada de uma forma excelente no momento, entendeu? Mas é isso, um cara é calor, o outro tá em segundo ano, tô falando que eles nunca vão fazer nada, mas no momento eu acho que hoje eles não entregam nada especial, principalmente com a atenção que o jogo aéreo tá chamando, né? As defesas estão tendo que se preocupar muito mais com a bola em profundidade. Eu acredito que era pro jogo corrido do Bills tá entrando com mais facilidade do que tá. Isso me desapontou um pouco nessa temporada, mas enfim, ainda assim eu acho que são 2 jogadores que têm margem para crescer, mas não sei se eles serão, se eles virão a ser aqueles running backs diferenciados e tal. Mas talvez seja um comitê que possa funcionar melhor do que está funcionando até aqui essa temporada. E aí vai ser contra uma defesa dos Steelers que vem sem Bud Dupree, que machucou na outra semana contra o Ravens. O Robert Spillane não deve jogar também. O Vince Williams, que é o outro linebacker titular, entrou na lista de Covid hoje, inclusive. Joe Hayden está no protocolo de concussão, então uma série de desfalques vai afetando os Steelers. Em termos, pelo menos, de confronto, claro que ninguém deseja lesão para ninguém, você vê uma boa perspectiva de confronto dessa unidade? Olha, eu acho que o jogo corrido não vai ser o foco desse jogo pro Bills. Eu acho que o sucesso do ataque do Bills nessa partida vai girar em torno do que o Josh Allen vai conseguir fazer. Não vai dar para emular o que o Washington fez, porque são ataques diferentes. O Alex Smith é aquele cara que solta a bola rápido e tudo mais, então o Bills não vai poder copiar ali o formato, vão fazer diferente, vão fazer igualzinho e vai funcionar, não. O estilo de jogo o Allen é um quarterback no pocket que ele é mais parecido até com o Big Ben, né? Aquele cara que ganha tempo no pocket, que tem tamanho para se esquivar do pass rush, enfim, fazer um bootleg e achar alguém. Então, assim, eu acho que é um estilo de jogo totalmente diferente, não vai dar para equivaler dessa forma. O que o Brian Daboll vai ter que fazer é achar outras formas de bater a secundária dos Steelers. Eu acho que o jogo de screen com os running backs e até com os wide receivers, os passes curtos que o Bills tem trabalhado bem, é algo que deve funcionar, que pode funcionar, especialmente se o Joe Hayden não jogar. Eu acho que seria um desfalque significativo, né? E, eventualmente, o Allen vai buscar a bola no fundo do campo, né? E aí vai depender do aproveitamento, realmente do aproveitamento dos nossos recebedores aí nesses duelos enfim, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas minha expectativa pro jogo é realmente que seja um jogo mais girando nos passes mesmo e um jogo decidido na mão do Allen. Não acho que o Bills vai chegar tentando impor um jogo corrido. Me surpreenderia. Passar um pouquinho para defesa também. O Bills foi um time até bem elogiado pelo tamanho de investimento que fez na off-season, principalmente no front seven, de linha defensiva, porque acabou que era um time que estava se preparando com profundidade de elenco para uma temporada em que a profundidade ia ser essencial. A gente está vendo aí com casos de Covid pela liga, com lesões que sempre acontecem, etc. Como é que tá esse grupo de defesa do Bills nessa temporada? Por algum tempo foi tido como o lado mais forte do time. Isso continua sendo o caso? Sim. Não continua sendo o caso de forma alguma. A defesa caiu muito de produção esse ano. Você falou que foi um time que se reforçou muito, e isso nessa temporada louca que a gente está vivendo também é uma faca de 2 gumes, né? Porque com menos tempo de preparo no off-season, eu acho que os jogadores demoraram mais. Eles chegaram ali no dia 1 sem estar entendendo muito bem o que tinham que fazer, sem muita sincronia. Eu acho que foi muito erro ali de pessoas alinhando o gap errado, enfim, e eventualmente muitos desfalques também, como todo mundo está sofrendo muito esse ano, não é surpresa, né? Até por essa off-season desfacelada que a gente teve também. Então, assim, é uma defesa que sofreu muito. Eu acho que está ganhando um pouco de corpo agora, nessa reta final da temporada, está conseguindo jogar um pouco melhor, está conseguindo botar, principalmente forçar algumas big plays que não vinha forçando, que era um diferencial da equipe nos últimos anos também, que forçava muito turnover, conseguia pressionar muito o quarterback, e a secundária é muito boa, continua sendo, em nomes, continua sendo muito boa, né? Eu não diria em profundidade dos corners, aí eu já não diria que é tão boa assim, mas tem uma dupla de safeties muito boa, tem o Tre'Davious White, que é muito bom, e tem algumas limitações no corpo de cornerback. Eu acho que um Chase Claypool, que é um cara mais veloz, é um cara que pode dar algum trabalho para essa secundária do Bills. Eu acho que o Bills não tem nenhum cornerback muito atlético que consiga acompanhar
assim em velocidade. Então, assim, vai ter um problema de esquemática para conseguir parar todos os alvos do Steelers, que também tem um corpo de wide receiver sensacional, né? Eu tava elogiando do Bills aqui, mas o do Steelers não deixa a desejar também. Então, acho que vai ser um duelo interessante para se acompanhar, essa secundária do Bills contra todos esses wide receivers. Eu acho que o Eric Ebron tem chance de trabalhar bem. Os linebackers do Bills, enfim, tem sofrido muito para parar bons tight ends. Se o Ebron não estiver dropando tanto quanto na semana passada, né? Como você pode me dizer melhor que eu acho que ele tem chance de ter um bom jogo ali também. Isso, drop tem sido um problema real dos Steelers, pelo menos nas últimas 2 semanas, em níveis históricos para a franquia, assim. Então, esse é o lado que precisa corrigir, não vai ter muito jeito. E, por fim, cara, a pergunta que eu tenho certeza que todo ouvinte torcedor do Steelers está se fazendo, a gente sabe que geralmente o torcedor acompanha mais o próprio time, é como é que tá a expectativa do Bills com relação à divisão. Era um time que tinha passado um bom tempo fora de playoff, sim, mas aí desde a chegada dessa comissão técnica, do Sean McDermott, conseguiu consistentemente ter jogos em pós-temporada, e agora tem a perspectiva de voltar a vencer a divisão. Como é que tá o coração, como é que tá a expectativa? Cara, eu comecei a torcer pro Bills em 2005, né, lá no início da seca dos playoffs, então eu peguei essa frente toda, né. Pra mim é o primeiro ano em um bom tempo que eu tô vendo, não, em um bom tempo não, desde que eu comecei a acompanhar, é o primeiro ano que eu tô com perspectivas reais e bem fundadas de ter um jogo de playoffs em casa, né, que é um sonho que desde 95 não acontece pros torcedores do Bills. Os últimos jogos de playoffs que a gente teve foi fora, né, e realmente é o melhor time desde talvez 95. É um time que tá apresentando coisas muito boas no lado ofensivo. Na defesa, há uma expectativa de que as coisas possam se acertar mais, porque pela pedigree defensiva do McDermott, de que montou boas defesas desde que chegou. Defesas sempre muito bem treinadas. Esse ano o Bills está liderando a NFL em faltas, né? Então, erros de indisciplina que eu acho que podem ser ajustados por um bom técnico, como eu acredito que o Bills tenha, né? E é isso. Agora, logo antes da gente começar a gravar, eu vi a notícia que estão querendo renovar já o GM, o Brandon Beane, né? E merecido, cara. São sinais de otimismo total pros torcedores do Bills. Otimismo de chegar tendo chance de ganhar qualquer jogo contra qualquer time, né? Não sei se o Bills seria favorito contra o Steelers se jogar 10 vezes, mas eu acho que se jogar uma vez em casa, tem chances totais de ganhar. Então, assim, não seria absurdo nenhum resultado para esse jogo, né? Eu acredito isso. Isso é muito encorajador, né? Para uma torcida que sofreu tanto por tanto tempo, né? E agora finalmente podendo desbancar o Patriots, né? O reino do mal que afligiu toda a AFC, especialmente a AFC East, né? Então, assim, é um momento muito bom para torcer pro Bills, vou te confessar isso. Muito bom, cara. Todo mundo sofreu um pouquinho na mão do Patriots, mas dentro da divisão realmente foi um negócio absurdo. Era mais pessoal. Era mais pessoal e mais constante. Bom, Arthur, é isso. A gente conseguiu aqui passar por tudo que tem ao redor desse confronto. Pra galera que quiser te acompanhar aí na internet, você que continua falando muito de futebol americano, dá o teu recado aí pro pessoal. É isso, eu tô lá no meu Twitter, pessoal, Murta Arthur com TH. O pessoal segue lá e eu falo de fantasy futebol também no @afantasiaNFL. Então quem jogar fantasy ou quem só quiser trocar uma ideia de futebol americano, segue lá que a gente se fala. É isso, obrigado, Arthur. Você, amigo ouvinte, continua aí na linha que tem mais alguns matchups para esse jogo. Um grande abraço. Valeu, obrigado pelo convite. Abraço, pessoal. Bom, esse jogo contra o Buffalo Bills vai ser um verdadeiro divisor de águas. Os Steelers vêm de, como a gente sabe, 2 jogos muito ruins, uma vitória apertada contra o Ravens e uma derrota contra o Washington. E agora nós vamos simplesmente enfrentar um time que está 9-3 na temporada no Sunday Night Football. Um confronto que vai ser muito difícil para a gente, porque o Josh Allen, o quarterback do Buffalo Bills, é extremamente ágil. É um quarterback bastante móvel. E, em minha opinião, assim como eu comentei no podcast anterior, a nossa maior fraqueza, ultimamente, tem sido justamente conter quarterbacks móveis. Tivemos dificuldade com o RG3 nesse último jogo contra o Ravens. Tivemos uma dificuldade maior ainda, apesar da vitória, com o Lamar Jackson. Então, assim, a defesa vai precisar ter uma atenção redobrada quanto ao Josh Allen, porque ele pode acabar nos castigando com as pernas.
Além disso, chama atenção para o fato de que o Joe Hayden está no protocolo de concussão, não sabemos ainda se ele vai ter condições de jogo. O Steven Nelson já não participou da última partida, também é uma situação a ser monitorada, porque lá existe um jogador que eu particularmente sou muito fã, que é o Stephon Diggs. É um cara que na época do draft eu gostava muito, eu achava ele muito parecido com o AB em algumas situações, em alguns parâmetros, em algumas tapes que eu vi. Então é um cara que na NFL se provou ser um verdadeiro wide receiver número 1, é um cara que eu admiro bastante, então caso a nossa dupla de cornerbacks não possa ir para o jogo, a nossa dupla titular, ou pelo menos um deles, talvez o Diggs dê mais trabalho do que eu esperado. Então, fica aí minhas considerações acerca desse jogo. Precisaremos tomar cuidado com o Josh Allen, pela capacidade dele no jogo terrestre, e também com o Stephon Diggs, que tem a capacidade de queimar nossa secundária a qualquer momento. Realmente é um jogador que eu admiro bastante e que eu considero um dos melhores wide receivers da liga. Então, fica aí as minhas considerações. Vamos embora, Sunday Night e here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go.